A decisão de amputar um membro nunca é fácil. Às vezes, o parecer é aceito pela própria pessoa. Já em outras ocasiões, é a família quem decide. Mas o fato é que essa escolha é feita em circunstâncias extremas, em que até mesmo a vida de um paciente pode estar em risco. Para você ter noção, até 2019, a Organização Mundial da Saúde havia registrado que o Brasil passava por 78 mil amputações por ano. E no meio de todas essas situações delicadas, resta uma dúvida: o que acontece com um membro amputado? Eu sou Maurício Santos e nesse vídeo eu vou contar para você o que acontece. Para começo de conversa, nosso país conta com leis que impedem que um paciente leve para casa um membro amputado. Tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto o Código Penal não permitem essa atitude. E caso alguém descumpra as normas, essa pessoa pode acabar sendo punida posteriormente. Inclusive, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária aborda essa questão. Para eles, somente quando o paciente ou os familiares requisitarem é que o membro amputado deve ser liberado do hospital. Caso contrário, a própria instituição de saúde deve se encarregar do destino do membro. E é aqui que chega a resposta para a pergunta que não quer calar. Enquanto aguarda a decisão final, o membro é guardado em baixas temperaturas dentro de geladeiras no hospital. Independentemente das circunstâncias, ele basicamente tem dois destinos. O primeiro é ser descartado em um incinerador, que a própria instituição de saúde pode ter. Esse caso só se aplica se a família ou o paciente não quiserem mais o membro ou, em alguns casos, envolvendo doenças. Por exemplo, se um membro tiver um tumor, é comum que amostras sejam coletadas antes do descarte, para que alguns estudos e exames sejam feitos. Agora, se um membro tiver sido amputado por conta de um trauma, é possível simplesmente sepultá-lo em um cemitério. Pode parecer meio estranho em um primeiro momento, mas isso costuma acontecer bastante. Como a parte da pessoa não pode receber um atestado de óbito, já que o documento só é emitido quando estamos falando da morte de alguém, o médico elabora um relatório sobre o procedimento e prepara uma espécie de termo de liberação para o sepultamento. E aí, o membro pode ir tanto para uma vala comum quanto para um serviço privado, vai depender da vontade do paciente. Então, pronto. Certo? O responsável pelo membro pode sair do hospital com ele tranquilamente. Na verdade, não. O comum é que o paciente e a família entrem em contato com o serviço funerário para que a empresa se responsabilize pela retirada do membro do hospital e o leve até o cemitério. Como não estamos falando do enterro de uma pessoa, o mais comum é que não tenha cerimônias depois disso. Além disso, existe a possibilidade do membro ser colocado em uma urna ou caixão infantil para ser enterrado, mas o indicado é que eles sejam colocados em sacos plásticos específicos feitos exclusivamente para peças anatômicas e que impedem o escape de determinados fluidos no solo. Vale lembrar que as informações que eu falei dizem respeito às normas brasileiras, o que não necessariamente acontece da mesma forma em outros países. Em algumas nações, o membro amputado pode muito bem ser doado para uma faculdade de medicina, onde ele será usado em aulas de anatomia e dissecção. Só que, no final de todos os processos, sempre será analisada a condição do membro, que muitas vezes já é tratada como lixo hospitalar e, por conta disso, precisa ser descartado corretamente. Outro exemplo curioso tem como palco o Reino Unido. Por lá, o cemitério de Sheffield possui um espaço compartilhado onde membros amputados podem ser sepultados devidamente pelos pacientes. A iniciativa não foi muito bem vista por outras pessoas que passaram por esse tipo de situação, mas o fato é que aí está mais uma opção para quem não sabe o que fazer com a parte do corpo perdida. É isso que acontece com o membro após a amputação. Agora deixe nos comentários alguma outra dúvida para trazermos a resposta em outro vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, tchau!